O recorte hoje é o estudo do latim. Tá? Latim que foi disciplina obrigatória no Brasil por muitos anos, em muitos países da Europa ainda é obrigatório o estudo do latim, em alguns países é obrigatório o estudo do latim e do grego. Tá? E por que isso? Vamos debruçar um pouco do porquê da obrigatoriedade do estudo do latim. Contar um pouquinho da história do latim. O latim é uma língua em parte natural, em parte inventada. Existia uma língua na região do Lácio, que era o latim, um latim de certa forma vulgar, e houve um grupo de pessoas, estudiosos, filósofos, gramáticos, etc., que debruçaram em inventar um latim erudito, um latim culto, um latim que tivesse vistas a ser uma língua muito precisa. A língua latina é uma língua com muito pouca ambiguidade. E isso era uma necessidade muito grande do Império Romano. Imagina uma situação de um império centralizado em Roma que tem que mandar cartas para Inglaterra, para a África, colônia no Oriente, etc. E que as margens de interpretação têm que ser pequenas. Tipo, não de interpretação, mas mais precisamente de ambiguidades. Tá? As ambiguidades são muito pequenas no latim, porque é uma língua muito rigorosa, em que quando você afirma, tem uma tendência muito elevada à precisão, ao rigor, tá, do que você está dizendo. E isso é muito direto também, porque o latim é muito fidedigno com a realidade. A realidade é um movimento, tudo está sobre o movimento. Poucas pessoas veem, mas a linguagem humana, ela tem a mesma estrutura que o movimento do mundo. Tá? Falar é falar o movimento das coisas do mundo. Mesmo as pessoas que estudam a fundo, por exemplo, letras, etc., não sabem muito a profundidade que existe da estrutura da linguagem. Sujeito e predicado, por exemplo, é causa e efeito. É um tipo de movimento de causa e efeito, uma causa eficiente que dá continuidade a um efeito. Pouca gente vê isso. Tá? A questão da cópula, que é uma questão de uma categoria interior, enfim, tem todo o objeto, se é direto ou indireto, se é um movimento direcionado diretamente para um conflito, para um encontro, choque de coisas, ou indireto, se é uma intenção de um rumo pré-sabido anteriormente. Enfim, você tem diversas situações aí que dentro da linguagem tem que refletir a estrutura do mundo. Se a estrutura da linguagem não desse cabo do movimento das coisas no mundo, tá? A linguagem não ia dizer nada. Ela ia ser até divorciada da sua referência. Só que existem línguas mais fidedignas e línguas menos fidedignas no nível da precisão da linguagem. O latim é muito fidedigno. Tá? Ele é muito, muito fidedigno. Tá? Então, falar em latim é muito a estrutura da construção sintática do latim. Tem um paralelismo muito alto, muito grande, me desculpem, com a estrutura dos movimentos da realidade. Então tinha que ser assim, uma língua precisa, inteligente, você fica inteligente. Para você escrever em latim é quase fazer uma equação. Você não pode falar de maneira solta, tem que estar concentrado. Isso te desenvolve um espírito de percepção do mundo, percepção da escrita muito alto. Um dos fatores da pujança romana foi que eles tinham uma língua tão precisa. Uma língua tão precisa, tão racional, tão inteligível, tá? E, enfim, parte do esplendor cultural latino tá na própria cultivo dessa linguagem. E a linguagem foi se perdendo, depois ela foi trocando pelo latim vulgar, enfim, até chegar nas outras línguas, em português, etc., francês, outras línguas ainda de referência latina, mas muito mais, já diluídos o nível de rigor. Tá? E por que se estudava latim? Por que vale a pena estudar latim hoje? Não é só pelo aspecto de pegar o primórdio da língua portuguesa. Se estudar latim, você vai compreender português melhor, evidentemente, mas independente disso, você tem que estudar latim para ser inteligente. Estudar latim, para falar latim, para ler textos em latim, textos da Igreja Católica tem muitos, de autores latinos, de
e também, mesmo da filosofia medieval tardia, se escrevia muito em latim, é um uso prático, tá? Mas não é efetivamente a grande questão. A grande questão de se ensinar latim na escola precisa ser inteligente. Não é possível você evoluir no latim sendo um analfabeto funcional, porque a percepção tem que ser muito aguçada, o sentido tem que ser muito preciso. A carta do João, se a carta do João é sujeito de uma oração, fala-se de um jeito. Se a carta é o restritivo do João, um genitivo no caso, vai ter outro tipo de flexão, de terminação das palavras. A carta do João, querendo dizer a carta que vai para o João. A carta do João como uma carta que veio do João. A carta do João que é uma propriedade do João. Tudo isso é expressado foneticamente de uma forma diferente. Porque as funções da carta do João em relação ao resto, ou entre o João e a carta, são em si diferentes. São entre elas diferentes, eu quero dizer, e com o contexto também. Isso tudo são movimentos diferenciados do mundo. Um movimento de restrição, tipo que é um apego, uma limitação, um movimento de destino, um movimento de origem. Tá? Então, enfim, isso daí já mudou totalmente. O movimento muda o sentido, portanto muda a expressão grafofonêmica. Tá? Já mudou. Você vai falar de maneiras diferentes. Então, assim, imagina a precisão que você tem, o grau de rigor. Então, tem que estudar latim para ser inteligente. É isso aí mesmo. Tem uma passagem aqui, um grande latinista de referência mundial, Napoleão Mendes de Almeida, Gramática Latina. É uma obra civilizatória, tá? Recomendado aí por muitos que se faça pelo menos os 100 primeiros exercícios. Eu fiz. Eu não domino latim violentamente não, tá? Sei um pouquinho de latim, mas não sou um latinista não, tá? Mas esses 100 primeiros exercícios, se você fizer, vai te desenvolver bem a percepção, a fineza dos movimentos aí, garantidamente. Mas, 100 exercícios vai gastar 2 meses para fazer, tá? E o Napoleão, quando ele começa o prefácio, aqui, ele faz uma alusão à fundação da USP, aqui em São Paulo. Quando a USP foi fundada, vieram professores italianos ministrar aulas aqui. E ele faz uma referência aqui aos professores de matemática. 3 professores, olha só. Esses professores de matemática foram convidados para ser professor aqui na USP, vieram e escreveram uma carta ao ministro da Educação na época, dando sugestões do reforço do latim para os fins deles, que eram matemáticos. Olha aqui que eles escreveram na época para o ministro da Educação. Chegados ao Brasil, ficamos admirados com o cabedal de fórmulas decoradas de matemática, com que os estudantes brasileiros deixam o curso secundário. Fórmulas que, na Itália, são ensinadas só no 2º ano de faculdade. Então, a gente está antecipando aqui decoreba de fórmula, gente. Mas olha o que vem aqui. Ficamos, porém, chocados com a pobreza de raciocínio, com a falta de ilação dos estudantes brasileiros. Pedimos a Vossa Excelência que na reforma que se projeta se dê menos matemática e mais latim no curso secundário, para que possamos ensinar matemática no curso superior. Olha a situação que ele está dizendo, como a gente subverte de não dar disciplina formativa da inteligência, do intelecto, e fica num esquema de educação funcional, é decoreba de fórmula, está dizendo isso aqui claramente, tá? Olha a continuidade, tá? Não encontra o pobre estudante brasileiro quem lhe prove ser o latim, dentre todas as disciplinas, a que mais favorece o desenvolvimento da inteligência. Talvez nem mesmo compreenda o significado de desenvolver a inteligência. Tal a rudeza de sua mente, preocupada com outras coisas que não estudos. Enfim, eu colhi a recomendação de fazer os 100 exercícios, fiz. Já tinha estudado um pouco de latim antes, tá? E consigo te dizer como isso me ordenou a percepção. Vamos lembrar uma coisa, e isso está na etapa do trivium. Você tem que aumentar a percepção. Aumentada a percepção, você vai conseguir categorizar, classificar e raciocinar melhor, que é o domínio da lógica.
Tá? E, enfim, aí você ordena o seu movimento. Tudo começa no movimento. Tá? O latim capta muito bem, são 6 casos em latim. Casos são funções funções gramaticais, sujeito, vocativo, genitivo, acusativo, dativo, ablativo. Tá? São funções que vão ter a frase em latim, são discernidas com expressões diferentes, expressões inclusive são no singular ou no plural, tá? E são muito rigorosas com a estrutura do mundo. Então você se instruir, você se apropriar, me desculpa, você se apropriar, ter a posse dessa estrutura do latim, te aumenta a condição de ver uma realidade de maneira mais precisa. Muito mais isso como relevante do que saber a etimologia das palavras, a semelhança com o português, tal, etc. Semelhança com o francês, com o italiano, etc. Tal. Uma pessoa inteligente vai ter facilidade de aprender qualquer coisa. E um beabá de latim, os casos, até para você ver a estrutura das coisas, vai te ajudar muito. Tá? Por isso que os 100 primeiros exercícios ficam aí bastante recomendados. É um bom jeito de purgar analfabetismo funcional, tá, gente? É um bom jeito. Vai aprender a tudo que falar com concentração. Qualquer expressão é quase uma equação, tem que ver certinho onde vai, tem que entender. Não é falar lá qualquer coisa, não. Você tá entendendo? Então, assim, o analfabeto funcional não sobrevive, tá, no latim. Ou ele sai correndo, mas se aprender é porque ele fez um salto intelectivo necessário. Eu não sou latinista, eu estudei latim em algumas oportunidades na minha vida. Minha mãe era professora de latim. Eu aprendi um pouco de latim e francês quando era muito criança, porque a minha mãe era professora de latim e de francês. No futuro, eu passei por um ambiente religioso, que eu estudei novamente latim razoavelmente, e depois eu fiz recentemente aí os exercícios do Napoleão, concentrados, bem articulados e tal. Eu consigo afirmar que os 100 primeiros exercícios estão muito válidos. Tá? Fala um pouquinho de alemão. O alemão tem uma estrutura, em parte, gramatical muito parecida com o latim, tá? Muito diferente a etimologia, muito diferente a origem e tal, mas a estrutura da declinação dos casos, etc., é boa. Isso também ajuda para outros domínios, a percepção, a agudeza de espírito. Tá? Os caras, um abraço.